eu entro no espaço da minha alma, no ponto arquivo. Então, o espaço da alma aqui tem o ponto da regeneração, o ponto do entendimento errado do mundo e o ponto arquivo. Então, eu entro no espaço da minha alma, no ponto arquivo, na presença e luz do Criador. Salvação global, desenvolvimento harmonioso. Vou para o macronível. Vou trabalhar sequências numéricas para normalização psicológica. Imagino o que eu quero manifestar. Zoopragmática 489061 968788. Uma disciplina que descreve a comunicação de animais como linguagem específica do ponto de vista correspondente a posições de pragmática ou mais precisamente da posição de origem e mecanismo de ações, cumprindo a comunicação de canais de transferência de informações, acústico, tátil, óptico, química e o grau de realizações dessas ações. 489061 968788. 489061. Pensa o que você quer manifestar. 968788. Agora aqui eu quero fazer um comentário, porque toda vez que eu falo pense o que você quer manifestar, eu pensava na cura da minha cachorrinha Lili. Desde da primeira página, desde o primeiro dia que a gente tem feito essa leitura, eu sempre pensei na cura da Lili. E ela morreu. E aí eu falei outro dia, morreu no início da semana, 489061, e falei, pensa o que você quer manifestar. E pensei, a cura da Lili. E levei um susto, porque já não preciso mais dessa meta. Aí eu gostaria de falar alguma coisa, porque, então eu não consegui. Então isso não vale. Então se não for para conseguir, para que eu vou fazer? Eu consegui. Isso aqui nós estamos estudando infinitas possibilidades. Nós estamos estudando, nós estamos transformando o que a gente via de uma forma limitada, né? Ou um nome, um tema, a descrição desse tema, e a gente não via isso da perspectiva da criação. As sequências, elas trazem essa perspectiva correta do mundo. E quanto mais a gente faz e mais a gente aprende aqui, mesmo sendo pequenas leituras todos os dias, só um pouquinho, não aprofundando nelas ou aprofundando, mas eu tô até contando com essa situação delicada, como se a gente estivesse jogando sementinhas no terreno, mas sem a preocupação delas nascerem. Então a gente vai se curando e vai curando o que está à nossa volta de forma delicada, porque nós estamos calibrando o nosso entendimento e chegando devagarzinho, milímetro por milímetro, nessa perspectiva, na perspectiva da criação, do Criador. Então, quando eu penso, mas a Lili morreu, então eu não consegui a minha meta, isso é uma mentira, porque ela viveu 11 anos. Quando eu a conheci, quando ela chegou na minha casa, eu fui dar um banho nela e eu tive que ficar 20 minutos fazendo reiki, porque ela morreria logo em seguida. E depois disso, ela ficou 6 meses muito doente, teve tudo quanto é doença que a gente pode imaginar, superou todas elas, mas teve um vidão, ela morou em 3 países, conheceu 2 continentes, passeou por mais de 10 países e adorava tudo, adorava passear, adorava ir para a praia, adorava andar na montanha, adorava andar de barco, adorava tudo. Era uma coisa linda. Então, eu consegui sim a minha meta, e esses últimos 6 meses, nós duas evoluímos tanto com essas sequências e com esse entendimento. Às vezes ela acordava às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã,
e eu ficava com ela, a gente acordava antes dos passarinhos e eu fazia muitas pilotagens e eu fiz uma limpeza dentro de mim, porque eu tinha medo da morte, eu tinha medo do sofrimento, eu tinha medo da hora da passagem, eu tinha medo de abrir o quarto e ela não estar viva, eu tinha medo de como seria, eu tinha medo dela sofrer, eu tinha medo de tudo. E eu entrei nesse mundo de forma muito delicada por causa dessa experiência das sequências que me fortaleceram. Não era uma coisa assim, eu vou fazer a sequência para isso, mas esse ambiente, esse estudo, essa energia que envolve todo o trabalho, ela me protegeu e me ajudou aí nesse mundo e ajudar até a Lili também, porque ela era muito ansiosa, muito medrosa e ela foi acalmando, nós duas fomos nos transformando muito. Então eu consegui, seria muito injusto para mim falar que eu não consegui. A cura, eu não sei se a cura foi física, assim, eu não tive a cura física, apesar que eu tive por muitos anos. Há 5 anos atrás ela já estava dando sinal de dificuldade de caminhar, e mesmo assim ela ainda viveu esses 5 anos aqui muito bem. Na verdade, ela viveu 11 anos muito bem. E eu tenho conseguido tantas outras coisas, tantas outras metas. E essa meta espiritual de acalmar, de lidar com essa situação de uma forma que faz a gente crescer e evoluir e expandir e não conter no sofrimento e na mágoa e na frustração que não deu certo, que tinha que dar certo. O Grabovoi, ele fala muito, eu tô preparando novos vídeos para nós sobre os webinários dele. E ele fala muito sobre a palavra possibilidade. Ele fala, eu uso sempre essa palavra, use essa palavra. Não tem que ser, mas é uma possível, tanto uma possível catástrofe global, como uma possível melhora global, ou melhora de qualquer coisa, um possível resultado. Porque são tantas e tantas variáveis que a gente não imagina, então a gente não pode falar, eu quero isso. Se for possível, eu quero isso. E se não for possível, eu vou ver o caminho que aconteceu e quantas coisas mudaram nesse caminho. Não é ou isso ou aquilo. Não é como a gente vê muito no YouTube, faça isso e terá aquilo. Não faça isso, nunca mais tenha isso, nunca mais pense assim, pense sempre assim. Isso reduz muito. Faz sucesso porque a gente tem um sentimento de segurança. Se eu fizer eu vou conseguir. Mas não é assim. Não é por aí. Senão tava todo mundo conseguindo muitas coisas, né? Então eu queria fazer esse comentário e achei interessante porque eu estava na dúvida se eu contava isso num vídeo à parte ou se eu contava aqui, porque eu queria mostrar que tem essa sequência, que isso aqui, esse vídeo, esse estudo, ele faz a diferença, que a gente precisa abrir as perspectivas para a gente ver onde que a gente está melhorando, onde está acalmando, quais os resultados que a gente está tendo além dos que a gente está focando. Então eu resolvi fazer nessa página mesmo e por coincidência, entre aspas, é tudo sobre animais. Achei muito interessante. Então vamos continuar. Zoopsicologia 398764519812. Ciência da mentalidade animal, da manifestação e irregularidades da evolução psíquica da mentalidade animal, da exibição e irregularidades da reflexidade psíquica ao nível. Considera problemas de desenvolvimento psi na filogênese e pesquisa principalmente em condições de laboratório a formação dos processos psíquicos dos animais na otogênese, origem da psique e seu desenvolvimento ao evoluir, premissas biológicas e pré-história do surgimento da consciência do homem. 398764519812. Pensa o que você quer manifestar. 519812.
398764. Zoosemântica 489671 999 481. A disciplina que descreve a comunicação dos animais como linguagem específica do ponto de vista da semântica, exatamente do ponto de vista do conteúdo informativo das ações comunicativas, que podem se relacionar com a esfera do reconhecimento, motivação do comportamento e relações ambientais. 489671 999 481. 481 999 489671. Zoofilia 39157318 941. Amor pelos animais, principalmente erótico, quando a libido é voltada para os animais. 3915173118 941. 3915173118 941. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você.